Olá pessoal, sejam bem-vindos ao DominateCast. Eu sou Bruno Peckley, treinador de alta performance e fundador da The Mind Lab Performance Academy e da Academia Atleta Dominante. Estamos de volta aqui com mais um episódio, com uma conversa de altíssimo nível. Estou muito animado aqui para conversar com a Camila. E como vocês já sabem, pessoal, o DominateCast tem como objetivo falar com as pessoas que já chegaram em nível de dominação na vida. O nível de dominação é um nível que está acima da alta performance. Isso pode ser nos esportes, na vida, em todas as áreas. São pessoas que possuem a disciplina, são intencionais e façam o que precisam ser feito, independente do que acontece na vida delas, tá? A disciplina é um fator crucial. Eu tenho certeza que com a Camila aqui, a gente vai falar muito sobre disciplina. E principalmente, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante que eu falo em todos os podcasts, né? É você continuar a fazer o que precisa ser feito, mesmo depois de uma grande vitória, que é onde a galera costuma relaxar, né, Camila? A gente vê, né, clubes, tem empresários também, começa a ganhar um dinheiro, começa a ganhar campeonato, eles começam a dar uma relaxada. E no episódio de hoje vocês vão aprender muito sobre isso. A Camila, ela é empresária, ela é dona da Equipa Center, né, Camila? Ela é mentora comportamental, inclusive o trabalho dela é fantástico, ela já me mandou aqui várias coisas, é muito bacana. A Camila também é host do podcast EquipaCast, né? Que é um podcast que visa compartilhar histórias de pessoas que decidiram transformar suas vidas através da atividade física. É isso aí mesmo, Camila? Falei certo? Exatamente, falou tudo certinho. Perfeito. Camila, antes da gente iniciar aqui e já entrar num papo um pouco mais aprofundado, eu quero falar para a galera o seguinte. Claro, deixa sempre o like aqui, compartilha esse episódio com as pessoas, com seus amigos, põe lá no Instagram, Facebook, enfim. Compartilha porque aqui são ferramentas que a gente vai apresentar para vocês. A gente vai entrar bem na parte tática daqui, tá? Para quando você sair, você conseguir aplicar algo na sua vida. Então, é papel e caneta. Eu tô com o meu aqui, ó. Eu quero aprender hoje com a Camila. Camila, fala um pouquinho mais sobre você. Onde você mora? Você tem vários negócios, né? Muitas coisas acontecendo. Conta pra gente um pouquinho aí da sua história até você chegar aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu estou me sentindo muito privilegiada em estar aqui hoje com você e poder compartilhar um pouco aí da minha história, da minha atuação. Eu sou a Camila Torres, sou fundadora da empresa Equipa Center juntamente com o meu esposo, Fábio, e sou mentora comportamental também, né? E sou de São Paulo e, assim, acredito que a minha trajetória não é muito diferente da trajetória de muitas outras pessoas, né? Mas eu acho que o que diferencia de você conseguir chegar aonde você quer ou não é exatamente a consistência, a constância, a disciplina, né? Então, eu acredito que eu não tenho nada de especial, né? O que eu tenho, qualquer um pode ter, né? Então, eu acredito que é isso. Legal. Eu gostei muito do que você falou a respeito de não sou nada especial. Por que eu falo isso, Camila? Eu fui jogador de basquete e eu gostava muito do Michael Jordan, né? Eu sou velho, tô ficando velho já, então eu sou na época do Michael Jordan. E, Eu também sou. e eu tinha na minha cabeça que o Michael Jordan era igual a mim. O Michael Jordan, ele é um ser humano igual eu, duas pernas, dois braços. Tá, ele pode ser um pouco mais alto? Tá, pode ser mais alto. Pode ser um pouco mais forte? Tá. Mas ele otimiza aquilo que ele é bom e se ele conseguiu chegar onde que ele chegou, eu também consigo. Ou seja, eu tiro do pedestal. Isso eu tenho, esse lema, até hoje eu ensino para meus atletas, para os empresários que trabalham comigo. Tira do pedestal, são todos seres humanos iguais a você. O que muda é a forma que eles pensam e o que eles fazem. Então é muito legal, Camila, você falar isso, porque muita gente na internet, né, acha que, né, pô, tá na internet, nossa, como que ela conseguiu? Deve ser diferente, o que ela faz, tal. Mas, pessoal, a gente vai entrar nessa parte Exatamente. tática, né, Camila? Exatamente. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas se acomodam em determinadas situações, né?
exatamente por pensar que ela não tem aquela mesma condição naquele momento de outras pessoas para chegar até o lugar que ela quer, né? O lugar que ela almeja, o resultado que ela almeja. Mas quando ela entende que essa pessoa que chegou, ela também saiu do zero, da onde ela não tinha nada, então aí a gente se coloca ali naquele lugar de igualdade mesmo e fala assim, bom, ela já está lá, mas ela passou por onde eu estou. Então, eu preciso entender que se ela chegou, eu também cheguei, né? Eu vou chegar, na verdade, né? E aí entra também essa questão de você olhar e falar assim, ela não tem nada de especial. Eu também não tenho nada de especial. E qualquer um consegue chegar com disciplina, né? Disciplina, constância. Eu sempre falo assim, eu costumo falar assim, só fracassa quem, na verdade, só dá errado para quem desiste, né? Porque o fracasso, na verdade, o fracasso de qualquer coisa, ele é só a parte do processo, né? Ele é a parte do processo. Então, na verdade, a pessoa ela só vai desistir mesmo se tudo deu errado, e se aquilo, não sei o que, se ela não parar e olhar e falar assim, o que eu preciso alinhar, o que eu fiz de errado, que agora eu posso fazer certo, que é a disciplina, que é a consistência, que é a constância, né? Mas aí a maioria das pessoas fazem o que normalmente? Tropicou na pedra, não é para mim, vou desistir, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Eu gostei muito de você falando isso, porque é um ajuste de rota. Né? Uma coisa é você desistir, outra coisa é você ajustar a rota. E eu queria até entrar nesse tópico aqui, porque você foi profissional, né, há 17 anos na parte da educação física, aí você fez uma Sim, transição de carreira, ou seja, você ajustou a rota, não é que você desistiu. Né? exatamente. Como que foi isso para você? 17 anos, né? 17 anos, pô, é uma vida. Você ali, né, É, fazendo isso, de repente, não foi desistir. Eu quero que você entre nisso também, nessa mentalidade, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir a gente e fala assim, pô, será que eu devo, né, mudar de profissão, né, fazer essa transição? Ah, eu vou estar desistindo, eu não quero desistir, pô, eu não desisto nunca. Né? E às vezes a sim. pessoa, com essa mentalidade de eu não desisto nunca, fica no negócio que não é bom, que não está ajudando, ou que não está mais fazendo parte ali, não está mais conectando com ela, e ela fica com receio de sair. Como que foi isso para você? 17 anos, aí fazer uma transição de carreira? Na verdade, assim, eu acho que por muito tempo da minha vida eu tive uma mentalidade mais fixa, assim, sabe? Com aquela ideia de que, e eu acho que muitos jovens têm essa mesma ideia de tipo, eu preciso escolher uma profissão e essa profissão ela vai ter que me acompanhar para o resto da minha vida, sabe? E com a maturidade a gente vai entendendo que não é assim, né? Porque os nossos gostos vão mudando, as nossas prioridades vão mudando, a vida vai mudando. Eu acho que a única constante da nossa vida é a mudança, porque a todo momento a gente está mudando por N motivos, né? Então, eu escolhi fazer educação física porque eu gostava, assim, da profissão. Na verdade, eu entrei por conta da dança, né? E como era a área mais próxima relacionada ao movimento da dança, eu entrei para a educação física, mas, assim, me apaixonei pelas outras áreas, trabalhei em vários clubes, não sei se você já ouviu falar no Clube Banespa, um clube bem antigo aqui na região de São Paulo. Trabalhei na Runner, trabalhei em academias grandes, na DPM, que é uma academia um clube da Polícia Militar. E eu amava o que eu fazia. Mas, a partir do momento que eu comecei a ter a minha família, eu tive a minha filha, aí casei, algumas prioridades começaram a mudar. Por quê? Porque eu vivia dentro da sala de aula dando aula. Então, se não era dentro de escola, né? Era dentro de academia, clube, enfim. E isso, para mim, fazia com que eu ficasse muito ausente na vida da minha filha. E eu comecei a recalcular essa rota e entender que, tipo, não era aquela vida que eu queria daqui a 10 anos, sabe? Eu parava e olhava assim, daqui a 10 anos eu quero continuar vivendo assim, desse jeito, tipo, com minha filha ficando, com uma avó, ou com a tia, outro dia. Não, eu não quero isso, então eu preciso fazer alguma coisa para mudar, né? Então, a minha decisão foi baseada nisso.
porque eu amava a área, mas eu entendi que naquele momento já não cabia mais dentro ali da minha rotina familiar e da vida que eu estava buscando, entende? Tipo, serviu por aquele tempo e, na verdade, hoje eu até agradeço porque eu trago muitos valores, assim, dessa profissão, de tudo que eu aprendi, mas que a partir daquele momento já não serviria mais para mim como atuação, né? E como eu sempre tive um olhar na educação física muito voltado para essa parte da individualidade, isso para mim sempre foi muito importante. Então, eu comecei a entrar nessa área do desenvolvimento pessoal, aí comecei a estudar a parte de mentalidade, psicologia, e comecei a me apaixonar pelo comportamento humano. E aí foi a partir daí que eu fiz essa transição de carreira, porque eu continuo atuando na ação, né? Porque era ali no movimento em si. Agora eu atuo na ação, mas na parte da mentalidade. Porque hoje eu entendo que o quê? Que é a mente que dá o comando para o corpo, né? O corpo ele não executa nada sozinho, é a mente que tem que ali dominar, né? Para poder falar para o corpo, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, entendendo isso, para mim foi o que mudou tudo, assim, entendeu? E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Legal, legal. Olha só, pessoal, eu notei aqui uma coisa que vai ser importante para vocês. O que ela fez? Olha só que legal que é isso. Você parou e pensou, analisou, refletiu, porque muita gente vai um dia após o outro, um dia após o outro. E uma coisa No é piloto você... automático, No né? piloto automático, porque uma coisa é você... Eu tenho essa mentalidade, né? Eu ensino meus atletas também. É um dia de cada vez. Mas isso não quer dizer, não é porque hoje é um dia de cada vez, que eu vou fazer coisas erradas, porque assim, a gente está sempre plantando e colhendo. Sempre, né? O Sim, resultado que a gente está hoje foi que a gente plantou alguns anos atrás. O resultado de amanhã é o que a gente está plantando hoje. sim. Que a gente vai colher, né, amanhã. E Uhum. parar e pensar, refletir, às vezes, muda tudo, né, Camila? Você parou, Muda tudo. refletiu. Então, pessoal, para e reflete. Às vezes esse é o momento de você parar e pensar, para onde que eu quero ir? Como que eu me vejo daqui a 10 anos? E o que eu estou fazendo agora está alinhado com isso, com essa meta? Aí fazer os ajustes, né, Camila? Exatamente. Eu acho que isso foi, assim, fundamental na minha vida e eu posso te falar que não só na área profissional, tá? Porque até então, quando eu estava ali na educação física e vivia mais no piloto automático, que era só preparar a aula, aplicar a aula, voltar da aula, no outro dia se preparar para a aula de Aham, novo, aham. isso, aquilo, e não tinha muito essa coisa de parar e refletir e pensar, porque eu acho que assim, né, a gente vive aquilo que a gente aceita, né? E eu estava aceitando uma situação que não condizia com a vida que eu esperava, que eu sonhava para mim. Então eu busquei primeiro, assim, a primeira coisa quando eu pensei na reflexão é me entender. E a maior parte das pessoas elas dão esse início, né, de refletir sobre o que quer, isso e aquilo, pensando tipo, daqui 6 meses, daqui um ano no máximo, mas ela não busca entender como ela funciona, né? Então, tipo assim, eu quero isso, mas por que eu quero isso? Porque o porquê é muito importante. Precisa ter um porquê, porque se não tiver, não tem sentido aquilo que você está fazendo, né? Então eu comecei a entender, tá? Eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila, porque eu preciso estar mais tempo com a minha filha, eu preciso participar da criação dela, da educação dela. Então eu já entendi o porquê que eu preciso mudar de área. Agora eu preciso entender qual é o caminho que eu vou buscar. Então, a partir disso, de eu entender o que eu queria e o que eu estava buscando, eu olhei para mim para poder falar, tá, mas será que se eu sair daqui a 10 anos, eu vou estar feliz só pelo fato de, tipo, porque muitas mães fazem isso, né? Eu deixei de trabalhar porque eu tive filho, e aí depois se arrependeu porque não queria ter deixado, e, né, e fica nessa loucura, e eu não queria, eu sabia que eu não queria deixar de trabalhar, eu queria continuar me relacionando com as pessoas, eu queria continuar sendo uma excelente profissional, eu queria continuar toda a minha trajetória profissional, mas eu não queria que fosse mais naquele formato e daquela forma.
né? Então, foi muito importante eu passar por esse processo de autoconhecimento para que eu pudesse ajustar esses pontos, porque senão a gente vai correndo em várias direções e não chega em lugar nenhum, entendeu? É verdade, é verdade. Eu gostei muito dessa frase que você falou, né? Você vive aquilo que você aceita. E essa frase ela é muito forte, Camila. É muito forte, Sim, porque às vezes a pessoa pode olhar, né, nas circunstâncias, no que está com ela, e falar assim, mas eu não quero isso aqui, eu não aceito isso aqui. Mas s- você, de alguma forma, está agindo no dia após dia, uma forma que você aceita isso. Né? O que você está fazendo para exato, sair dessa situação? Ah, Bruno, pô, saio de casa às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8, aí saio do trabalho às 5 e para chegar em casa às 8 da noite, fico 4 horas por dia no ônibus, tal, não dá. 4 horas por dia, você poderia estar fazendo muita coisa, lendo um livro, você poderia estar escutando um exato, audiobook. Que você está fazendo? Quais são o primeiro passo ali, né, que você está plantando para depois você colher? Então, assim, se você não está fazendo exatamente. nada, significa que você está aceitando. Tá aceitando, tá aceitando aquela situação. E não vai acontecer um milagre divino que, de repente, do nada, a sua vida vai mudar, o seu emprego vai mudar, a sua casa vai mudar. Não vai, né? Não vai. Eu lembro, ó, eu tinha um rapaz muito bom, muito bom. Ele era psiquiatra, psicoterapeuta, sei lá. Muito bom. Eu fiz algumas aulas com ele. É, e estava até me ajudando a montar uma palestra, Camila. Aí ele falou Ah, assim, legal. Bruno, já viu o filme O Segredo? Eu falei, já vi quando eu era criança. Ele falou, não, assiste de novo, tal. Aí eu assisti de novo. E foi muito É. engraçado, Camila, porque quando eu era moleque eu assisti. E quando eu assisti agora como adulto, uma perspectiva totalmente diferente. É. E eu odiei, eu entrei numa discussão com ele, porque eu falei assim, meu, o cara lá sentado no sofá pensando no dinheiro, de repente chegava o dinheiro para ele na correspondência. Eu falei assim, isso aqui é uma loucura total. Eu não estou falando que a lei do universo não funciona e funciona, a gente tem que tomar muito cuidado com nossas palavras, elas são muito poderosas, Sim. muito poderosas. Até planta morre. Eu tenho minha plantinha aqui, ó. É. De vez em quando eu venho, falo com ela, dou um alô pra ela, põe uma aguinha. Tenho duas, na verdade, vou até mostrar aqui. Ó. Eu não tenho cachorro nem gato, tenho duas plantinhas. Aí eu venho, falo com elas, faço um carinho e tal. E planta, se você for xingar, elas morrem. Isso aí Sim, isso é sim. científico, pessoal, é um negócio incrível. Sim, eu já vi também sobre isso. Morre, não tem jeito. A planta da minha esposa morreu. Mas, mas a questão é a seguinte, pessoal. Você precisa agir. É a lei da atração no sentido de eu vou falar, né? Vou jogar para o universo aquilo que eu quero. Porém, eu preciso fazer a lei da ação. Preciso fazer, É. né? E A você, execução é a habilidade mais poderosa do mundo, ainda mais nos dias de hoje, né? Onde a gente tem tanta informação. Então, você pode ter o maior conhecimento do mundo, mestrado, doutorado, ser o maior expert do que for. Se você não executar, se não colocar em prática, não adianta nada. não adianta nada. E você, Camila, você é mentora comportamental, né? Como que funciona o seu trabalho hoje? Você trabalha mais com o pessoal da parte física ou pode trabalhar também com empresários? E o que você vê ali que é mais comum, né, nessa questão comportamental, né, as maiores dificuldades? Na verdade, assim, o meu trabalho, ele não tem uma pessoa específica. Por quê? Porque todas as pessoas precisam de ajuste na rotina quando tem uma rotina corrida, né? Vamos dizer assim, uma rotina onde não condiz com a vida que a pessoa está buscando, né? E provavelmente a pessoa está buscando algo, né? Seja na questão profissional, seja na questão pessoal, seja num sonho, né? Enfim. Então, o meu trabalho, o meu papel principal é ajustar a rotina da pessoa para que ela consiga ter uma rotina intencional, aonde a gente tenha ações que levem ela a esse resultado que ela está buscando, entendeu? Eu costumo falar que quando as pessoas falam assim, minha rotina é corrida. E aí eu falo, se a sua rotina é corrida, ela tá errada. Porque não é para a gente ter uma rotina corrida. Porque é óbvio, vão acontecer muitos imprevistos, muitas coisas no meio do caminho, que vão fazer, de repente, que um dia ou outro você tenha, né,
tipo, ser um pouco mais corrido, você tem que trabalhar um pouco mais, mas isso não deve ser o normal da vida. Porque a vida não foi, a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, né? Então, a partir do momento que a pessoa já me fala, eu tenho uma rotina corrida, a gente já entende que está errado, que está tudo errado, né? E certo e errado, não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado, mas é a própria pessoa que vai me trazer o que ela está buscando. E em cima disso, do que ela está buscando, da individualidade dela, da essência dela, que é o temperamento, porque o meu trabalho ele é voltado para a individualidade, então não é uma receita de bolo, não é a mesma rotina para todo mundo, não é tipo o que eu faço você também vai fazer, tem que tomar banho gelado, tem que acordar 3 horas da manhã, não é isso. Né? Então, primeiro, eu entendo o contexto da pessoa, né? Qual que é o contexto que ela é inserida, qual que é o contexto familiar dela ali. Em cima disso, qual que é a essência dela, qual que é a história de vida dela, porque o comportamento dela de hoje tem muito a ver com toda a bagagem que ela trouxe da infância dela, das histórias mesmo, né? Então, o meu trabalho é entender tudo isso, preparar a pessoa, e aí, a partir do momento que a pessoa está preparada, a gente cria uma rotina onde ela consegue o quê? Só ir lá buscar o que ela precisa, entendeu? Que é um trabalho individualizado. Então, hoje, na era da internet, é difícil as pessoas verem isso, né? Porque é tanto curso que se vende Sim. que, tipo, ajeita sua rotina em 7 dias, receita infalível para emagrecer, não sei o quê. Mas não existe isso, porque a gente precisa olhar para a pessoa, né? É o olhar individual que está se perdendo, e é cada vez mais isso que o meu trabalho prega, né? É o olhar individual mesmo. Porque quando a gente tem esse olhar individual, a performance da pessoa, ela é muito excelente, assim, sabe? E você percebe que as pessoas elas não estão conectadas com aquilo que elas estão fazendo no dia a dia e elas estão tendo uma falta de estrutura. Como que você percebe isso, geralmente, né? E o que você falou pode ser visto como um nível de consciência. Você aumenta o nível de consciência das pessoas para elas mesmas? Seria isso? Sim, é. Na verdade, assim, o que eu sinto de maior dificuldade nas pessoas é como colocar o autoconhecimento em prática, um exemplo. Então, todo mundo fala que é importante se Sim. conhecer, é importante você olhar para você, para sua história, isso e aquilo, mas como eu faço isso? Entende? Então, eu sinto que a maior dificuldade das pessoas é elas conseguirem colocar todo essas informações, né, que é o autoconhecimento, em prática, porque não é algo objetivo, né? Faz isso e depois aquilo, né? Uhum. Então, tipo assim, que nem vamos voltar aí para a área do esporte. Então, de repente, para eu fazer um gol, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chutar a bola lá no gol, entendeu? Tipo, é uma coisa óbvia, né? E o autoconhecimento não é óbvio. Tipo, eu começo por onde, eu faço o quê? Eu tenho que fazer um exercício. Então, é mais difícil porque é muito subjetivo, Uhum. né? Mas a pessoa, ela primeiro precisa entender quem ela é em essência, para que ela possa entender o porquê dos comportamentos dela, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui, não entrando muito nesse assunto, que não é o foco do podcast, né? Mas eu vou dar um exemplo relacionado ao temperamento, que é a essência, tá? Eu sou do temperamento fleumático. Então, eu sei que a minha rotina é uma rotina que tem que ser mais previsível, é uma rotina onde eu preciso ter um tempo para reflexão, eu não posso tomar muitas decisões, uma seguida na outra, sem ter um tempo para pensar, sabe? Porque isso vai me estressar. É óbvio, né? Estressar, qualquer trabalho estressa, só que a gente viver estressado não é normal, entendeu? Então, eu entendendo qual é a minha essência, e aí a essência é o quê? É o quê? O nosso temperamento, que são características, ou seja, motivações do nosso comportamento.
é o motivo das nossas ações. Então, eu entendendo isso, quem eu sou em essência, já é um primeiro passo do autoconhecimento. Por quê? Porque eu sei quais são as tendências do meu comportamento. Então, eu sei que quando acontecer uma situação, eu já tenho uma estratégia para lidar com isso. Isso é autoconhecimento na prática. Que legal. Porque eu já sei como eu funciono. Então, eu tenho ali como se fosse um manual sobre mim. E aí, quando acontecem determinadas situações, eu já sei qual vai ser a tendência do meu comportamento. Então, eu já tenho estratégias para evitar que isso me prejudique. Entendeu? E aí, entendendo isso, aí a gente vai entender o que é a história da pessoa. Então, tá, tem coisas que faz parte da sua essência, mas tem coisas que não, que é produto do ambiente. Do ambiente onde você foi inserido, onde você conviveu, seus familiares, né? Então, eu preciso entender, de repente, situações, sentimentos que aconteceram lá atrás que hoje te impedem de agir. E aí a gente chama de bloqueio emocional, mas que muitas pessoas acham que é normal e não é. Por quê? Porque é um padrão mental que te impede de agir. Então, é como se o seu corpo, né, a sua mente, ela criasse uma proteção para que você não sentisse aquela dor que você sentiu lá no passado. E isso de forma totalmente inconsciente. É verdade. Olha uma coisa interessante. Você me fez pensar. Nossa, tanta coisa aqui, Camilo. Teve uma vez que, quando minha filha ela tinha, sei lá, 2 anos. Eu acho que foi. 2 anos, 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. É. 1 ano e pouquinho, olha só. Ou nem 1 ano. Quantos ela tem Entre, hoje? entre 8 meses e 1 ano. Por aí. A gente foi pro Tá. Brasil. É, Aí, na casa de um colega meu, ele tinha vários cachorros. Aí tinha um cachorrinho, esse cachorrinho pequenininho assim, parecia um ursinho. O cachorro, ele veio na minha filha, não pra avançar, mas ele veio todo desesperado pra brincar. E Uhum. isso aí, ela ficou assim, em estado de pânico, porque o que é esse negócio vindo em cima de mim? Ele tinha um Golden também. E o Golden lá Uhum. grandão, gigante. Meu, Meu Deus, só tadinho. sentadinho lá, não tinha medo, nada. Mas o pequenininho era uma espoleta. A cachorrinho veio Uhum. pra cima dela. Olha só que interessante. Depois disso, Camila, ela nunca mais teve que ficar perto de cachorro, ficou com medo. Foi um negócio assim, É, impressionante. exatamente. Olha só que coisa. Olha, pessoal, eu tô dando um exemplo aqui bem simples, mas isso aí funciona com tudo. Né? Então, Com tudo. hoje minha filha está de boa, mas demorou. A gente teve que ir aos poucos e ali acostumando ela. Reprogramar, na verdade, essa crença dela, né? Reprogramar, exatamente. Mas olha só, imagina nas nossas vidas o que já aconteceu com a gente. Às vezes você foi falar, sei lá, foi apresentar um trabalho na escola, todo mundo deu risada de você, você ficou com vergonha, aí de repente você não consegue falar em público mais, você não consegue palestrar, você não consegue fazer uma apresentação, coisa que talvez Exatamente. você nem lembre, não é mesmo? Exatamente. E isso é muito louco, assim, porque a gente acha que não, né? Que a gente é adulto e que a gente tem total controle sobre nós, sobre as nossas emoções, só que o nosso inconsciente, ele é tão poderoso que ele arruma muitas formas de proteger a gente de várias coisas, né? E aí esses bloqueios que eu estava falando, eles são esses padrões que impedem a pessoa de agir, mas de forma inconsciente. Então, às vezes ela nem sabe que é por conta daquilo. Então, aí entra a questão de elevar o nível de consciência que você tinha comentado, que é eu trazer a pessoa à consciência. Olha, você não está conseguindo fazer por causa disso aqui que aconteceu com você, que você me relatou, lembra? E aí a gente vai ligando esses pontos, e aí a pessoa, ela meio que abre o campo de visão dela, ela fala, meu, faz todo sentido. Tipo, com certeza, olha, tem uma coisa a ver com a outra. Enfim, meu, é assim, eu falo que autoconhecimento não tem linha de chegada, e não tem. É muito bom, assim, a gente, que nem no meu caso, poder transbordar isso na vida das pessoas, porque parece que é algo tão simples, mas que quando você começa a se aprofundar ali na história da pessoa, ela passou tantas coisas despercebidas, sabe? Tantas coisas despercebidas que ela não percebe o quanto essas coisas estão impedindo ela de avançar na vida de hoje, sabe? E o oposto também funciona, Camila.
né? A gente falou de um trauma, né? Negativo, né? Uma questão negativa. E o positivo também funciona. Eu lembro muito, dar um exemplo meu, né? Quando eu jogava basquete, ah, eu ganhava muitos desses campeonatos de arremesso. Não vale nada no mundo inteiro, mas para mim, toda vez que eu ganhava uma medalhinha, aquilo para mim É. ali me criava uma identidade. Eu quero que você fale um pouco mais sobre identidade. Identidade vencedora, né? E Sim. aí eu lembro no momento, até arrepia só de pensar. Eu lembro que eu tava jogando basquete, aí o outro treinador falou assim, tava desesperado para os caras me marcar. Falou assim, esse cara é muito bom, tem que marcar ele. Ele tava desesperado, querendo matar os jogadores dele. E eu lembro Aham. vendo isso. Então isso me ajudou a criar uma identidade vencedora, onde eu falo, pô, né, olha só, eu lembro desse momento, então eu consigo fazer um podcast, consigo, né, tá no UFC, né, tá lá no Sim, UFC, tá lá dentro do Octagon, eu consigo fazer o que eu quiser para uma coisa assim que aconteceu tantos anos atrás, mas que eu sim, me identifico como vencedor por conta disso. Você também trabalha sim. com seus clientes, essa questão, né, essa parte emocional de quando eles, né, aconteceu algo bom, algo positivo, para trazer isso de volta? Sim, na verdade é super importante, né? Porque a gente, enquanto humanos, a gente tem a tendência sempre de colocar o que a lupa no que é ruim, né? Então a gente sempre, e com certeza todo mundo pode ser assim, a pessoa que teve a história mais sofrida de vida, ela alguma coisa boa aconteceu com ela, né? Algum momento, alguma palavra de alguém, o cheiro de uma comida, enfim, ela tem lembranças boas também, né? Mas por potencializar só as coisas ruins, muitas vezes ela deixa de acessar essas outras coisas que são boas também, né? E o Legal. quanto isso também é importante a gente trazer da nossa história, né? Porque a gente precisa reconhecer que a nossa história, ela trouxe a gente até aqui, até onde a gente está, né? E quando a gente é criança, tem muitas coisas que acontecem com a gente que a gente não tem controle nenhum, né? Então, não tem como a gente agir sobre aquilo, né? Mesmo porque a gente não tem recurso emocional para entender, né? Mas, enfim. Então, nesse caso, a identidade é trabalhada a todo momento, exatamente pelo fato de que tem coisas ruins, pode ter coisas ruins, né? Mas pode ter coisas boas também. E quando eu falo coisas ruins, eu queria esclarecer porque algumas pessoas elas acham que coisas ruins estão ligadas somente a tipo tragédias, sabe? Coisas muito impactantes, isso e aquilo, e não necessariamente. Por quê? Os traumas e os bloqueios, na verdade, eles estão ligados a sentimentos diante de fatos, né? Então, é a forma como você se sentiu. E aí, a forma como você se sentiu que vai determinar, no caso, qual, né, bloqueio você vai ter ou não. E cada pessoa vai se sentir de uma maneira. Então, aí entra a questão dos temperamentos que eu estava falando, por quê? Vou dar um exemplo aqui, de repente, para ficar mais fácil. Mas vamos dizer que eu pego uma folha de papel. Se eu amassar, se fizer esse movimento com a folha de papel, vai amassar, né? Vai. Vai Deixa eu amassar. pegar um aqui agora. Isso, é que eu não tô Ó, com nenhuma eu aqui, tô com senão aqui eu na iria mão. pegar. Isso. Faz esse movimento com a folha de papel. Vai amassar, né? Porque é uma folha de papel. Agora, se eu pegar esse meu suporte de celular e eu fizer o mesmo movimento, vai amassar? Não. Não vai amassar. Por quê? Porque não é uma folha de papel, porque é um suporte de celular. Então, o impacto de determinadas situações, determinados fatos e acontecimentos vai ser diferente para cada pessoa. E se eu não entendo quem eu sou, eu não vou saber qual o impacto aquilo gerou na minha vida. Entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente passar por todo esse processo de autoconhecimento primeiro, entendendo qual é a essência, para que eu possa entender qual que foi o impacto que determinadas situações, acontecimentos da minha vida teve sobre mim, entendeu? E pode ser diferente. A gente pode passar pela mesma situação, e isso acontece muito dentro da mesma família,
Então, às vezes, a mãe tem filhos e ela trata os filhos da mesma maneira e cria da mesma maneira, só que um se sente rejeitado e o outro sente que, tipo, foi super amado. Porque eles são diferentes, têm essências diferentes, entendeu? Nossa, que legal. Ó, eu gosto muito de ler, né, sobre, estudando neurociência, psicologia, mais de Ai, eu amo, 18 sou anos. suspeita. E você, assim, das pessoas, eu vejo muitos canais no YouTube e tal, principalmente desse tema, né, de autoconhecimento. E você, Camila, hoje eu acredito que é a pessoa que consegue melhor articular o que é o autoconhecimento. Ninguém, assim, Ai, eu obrigada. não escutei ninguém falando de uma forma assim tão clara e objetiva, de uma forma que entendeu. Assim, você até, assim, olha só, eu estudo esse negócio há 18 anos, eu tenho, né, sou graduado em neurociência, tudo, e você me ajudou, você abriu minha cabeça também para isso, foi muito Ai, legal, muito obrigada. legal. Você, olha só o nível de profissional que você é, e eu vou até falar para o pessoal que está aqui assistindo, segue a Camila aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, contrata ela. Contrata ela, depois ela vai me pagar comissão, tô brincando. Mas contrata, Eu pago. contrata ela porque a sua vida com certeza vai mudar. Né? Eu lembro você, a gente conversou ano passado, né? A gente se Sim, conheceu na mentoria do Alex Vilela, né? sim. Um grande amigo nosso. E, Beijo, Alex. mandar um abraço para ele, Alex, tem estado aqui no podcast, hein? Já falou que vai vir, vai É. vir. Ah, e você, né, te conversou, você me mostrou seu material, assim, é um negócio impressionante, um negócio incrível. E o seu sucesso hoje não é por acaso. Né? E eu até queria falar sobre o seu sucesso hoje, né? Quais foram os momentos difíceis que você teve? Quais foram os hábitos, as disciplinas que você acredita que você continuou a fazer ali e que te ajudou a chegar aonde você chegou hoje? Olha, eu acho que assim, os momentos difíceis, eu não cheguei a comentar aqui, mas eu tive uma academia mesmo, espaço físico mesmo, durante quase 13 anos, mais ou menos. E inexperiente, né? Empreendedora, não, sou formada, vamos montar uma academia, eu e meu esposo, enfim. A gente bateu muito a cabeça, assim, muito mesmo. Hoje eu consegui ressignificar, né, tudo que a academia trouxe para mim, mas eu saí da academia com uma depressão. Exatamente porque eu não tinha a mentalidade certa. Olha a importância da mentalidade. Porque hoje eu passo por muitos desafios dentro da minha empresa que são muito parecidos na época da academia. Só que hoje eu consigo ter um olhar diferente, né? Então, assim, para mim, a fase mais difícil foi essa época mesmo da depressão, porque eu não me conhecia, eu não sabia porque eu estava daquele jeito, e eu só queria, na minha cabeça, eu falava, não quero mais, nunca mais empreender, não quero mais ter uma empresa, não quero mais ter funcionário, não quero mais isso para minha vida, né? Tanto que eu fui trabalhar CLT, olha só que loucura. Fui trabalhar CLT, voltei para o CLT, não que CLT seja ruim, nem nada disso, né? Aí vai de cada um, mas, tipo, no meu caso, eu entendi que ali era uma segurança, que não é, mas que naquele momento seria, e aí voltei para o CLT. Então, acho que esse foi um dos momentos, assim, mais difíceis e desafiadores, porque eu não me conhecia, então eu não entendia porque eu estava daquela maneira, e hoje eu entendo que, na verdade, né, eu causei muitas coisas, né? Eu fui a causadora de muitas situações do que eu passei. Então, hoje, entendendo isso, isso me traz até orgulho de falar assim, tá, mas eu passei e hoje eu tô aqui, né? Se eu não tivesse passado, talvez eu não estaria aqui, estaria ainda, né, trabalhando como CLT, enfim. Então, eu acho que um dos momentos mais difíceis foi essa questão mesmo da depressão. Graças a Deus, nunca mais tive, fiz o tratamento certinho, mas eu acho que não é só a questão do medicamento, né? O medicamento ele vai tratar o quê? O sintoma. A mentalidade é o que manda. Então, é o que eu falei. Hoje eu passo por muitas situações que são parecidíssimas e praticamente iguais do que eu passei lá no passado. E a minha mentalidade é diferente, eu sei lidar de uma forma diferente. E isso faz toda a diferença, sabe? Legal. Ó, você falou uma coisa muito bacana que eu quero que você comente,
Que a pessoa, eu tô fazendo notação, tá? Isso que não é bobeira não, olha aqui, ó, eu tô aprendendo com ela. Vai ser uma página inteira, 2 páginas, tá? Que é assim, Ai, que bom. e vocês, vamos uma mensagem aqui pra galera que tá assistindo. Podcast é legal, pode bate um papo, mas tem que ter conhecimento. Olha só o tanto de conhecimento que a Camila tá trazendo aqui pra vocês. Então, é papel, caneta, se você estiver no carro, claro, né, pode pausar, escrever ou, né, fazer um note ali no celular, mas é sempre importante você aprender e ir com esse olhar de como que esse podcast, como que essa conversa vai melhorar na minha vida. Aí depois você escolhe uma coisinha que você aprendeu aqui e aplica, tá? É uma De coisa que execução, né? O de, olhar de execução. de execução, que não é lei da atração. Eu falo para meus atletas 99-1, que é É, 99% trabalho, 1% é inspiração. Então me inspiro, é, pô, vou chegar lá, vou ser campeão. Agora vai trabalhar, vai trabalhar. exatamente. Porque se você ficar sonhando sempre, aí ferrou, vai sonhar o resto da vida. É Ah, isso mesmo. você falou uma coisa muito legal. Você falou assim: eu causei a situação que estava, né, as circunstâncias ali, foi por minha causa. Ou seja, você assumiu a responsabilidade. E muita coisa muda na nossa vida quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida. Como que é essa questão de a pessoa pensar, pô, foi por minha causa, né? Eu cheguei onde que eu cheguei porque eu cometi os erros, eu fiz o que eu tinha que ser feito ali e tal, mas não se culpar e não ter esse sentimento de culpa, sabe? Mas conseguir, pô, eu sou responsável por isso, então se eu fui responsável por aquilo, eu posso fazer diferente, porque eu sou Sim. responsável por o que vai acontecer comigo. Mas não ter esse Uhum. sentimento de culpa que pode atrapalhar. Como que foi para você isso? E como que você pensa sobre essa diferença, né? Eu acho assim, a culpa, ela nunca vai ajudar. Eu sempre, sabe, eu tenho essa questão de que eu me sentir culpada só vai fazer eu me sentir pior ainda, né? Só que naquela época eu me sentia, eu me sentia de certa forma culpada, mas eu me colocava como uma vítima. Então é como se tudo tipo que tivesse acontecido é porque eu era a vítima, eu fui a vítima, sabe? E se colocando nesse lugar não me levava a lugar nenhum, porque eu não progredia, entendeu? Então eu acho assim, se sentir culpado nunca é o melhor caminho, porque não vai fazer você agir, não vai mudar, né? E é difícil, porque você você sabia, de repente, você tinha que fazer algo ou não sabia, né? Mas você foi lá e fez. Aí você fez algo errado. Mas aí você fez errado e você se culpa porque você fez errado. E aí o caminho dessa culpa é fazer você fazer o quê? Eu errei, eu tenho que parar. E eu não posso parar, entendeu? Então eu acho que o caminho da culpa ele te leva ao quê? À desistência. Entende? Agora, a partir do momento que você entende que eu errei, eu sempre falo que o porquê, ele é a pergunta, acho que mais importante que existe. Porque quando você olha para o seu erro, você fala, eu errei. Aí você fala assim, por que eu errei? Aí você tenta entender o porquê você errou, aí você tem ali um sentido, tá? Eu errei por causa disso, então agora eu preciso fazer de novo, só que de uma forma diferente, entende? Aham. Então, quando a gente entende esse porquê, a gente tira essa culpa e a gente muda a rota, entendeu? Fala, tá, já entendi. Porque assim, olha como é uma coisa louca, né? A gente vai quantos anos da nossa vida para a escola? Muito tempo. Praticamente 17 anos, vai? Não, 18, né? 15 anos. Não, vai até. Hoje eu não sei. Na minha época era até os 17. Aí 18 já É, podia entrar na faculdade. Eu acho que agora aumentou mais um, né? Até a nona, sei lá. sim, tem até o Parece que nono ano aumentou, agora. é. Mas enfim, 18 Isso. por aí. Aí, imagina que a gente entra na sala de aula, primeiro dia de aula. Você não sabe uma letra, você não sabe A, você não sabe a letra A. Aí a professora fala: agora eu quero que vocês escrevam a letra A. Aí você vai lá e faz um rabisco da letra A. Aí a professora fala: meu Deus, que é isso? Você é um burro, isso é aquilo, não sei o que. Como você vai se sentir?
Você vai Horrível. falar, gente, eu não vou voltar mais aqui, pelo amor de Deus. Só que, na maioria das vezes, não é isso que acontece. A professora vai lá, mostra que é um tracinho, outro, e depois outro. Aí primeiro mostra letra de forma, depois a letra de mão, tem toda a paciência. Quantas vezes você tem que fazer a letra A para você aprender a letra A? Muitas vezes. Só que aí a gente vai crescendo e a gente perde essa capacidade de errar. A gente se coloca num pedestal e num lugar de perfeição, aonde a gente precisa fazer algo que muitas vezes a gente não conhece, não entende, nunca fez, e a gente tem que ser perfeito. E quando a gente perde esse lugar, né, a gente está nesse lugar de perfeição, a gente estagna. Por quê? Porque a gente não se permite errar. A gente não se permite errar. Olha, foi exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Ah, não dá pra ver. Se permitir errar. É, exatamente. Então, eu acho que a culpa que a gente estava falando, ela vem desse lugar de você não aceitar ser iniciante, sabe? De você não aceitar. E querendo ou não, aí entra em várias outras coisas, né? Mas a gente não vai se aprofundar aqui a isso. Mas quando você não aceita ser iniciante, de certa forma você está agindo com orgulho. Porque você só quer começar se for perfeito, se for certo. Sabe? Então, eu acho que a culpa, ela vem disso. De você ter esse olhar de não aceitar ser iniciante, sabe? Ah, me senti culpado. Por quê? Porque eu errei. Tá, mas errar é normal. Vamos de novo. É. O erro faz parte do acerto. Nossa, legal. Eu vi uma vez um rapaz falando, falou assim, é o Joko, ele falou assim, que ele é faixa preta em jiu-jitsu e tal, né? Ele falou assim, você sabe qual que é a faixa mais difícil do jiu-jitsu? Aí, galera, É. não, é a roxa, não, é marrom, porque você tá indo pra preta, não é a preta. Falou assim, a branca. É você pegar o seu kimono, eu colocar a faixinha branca, não saber porra nenhuma, entrar no tatame e tomar um pau. Essa é a faixa mais difícil. Essa é a faixa E mais difícil. aceitar, né? Que E você vai ter que aceitar. passar por aquilo. Não é fácil não. E eu É. treino, né? Eu comprei meu kimono e tal, e não é um negócio fácil. Você vai lá, você vê uma galera assim, fraca, você tá tomando um pau deles, você tá assim, tomando um cacete. Então a faixa branca é realmente mais difícil. E o faixa preta é uma faixa branca que teve disciplina. Isso em Olha só. não só no esporte, né, mas nos negócios também. Aham. Uma vez, Camila, eu escutei o João J falando, ele falou assim, ele tava numa live, aí um cara lá mandou uma mensagem pra ele, pô, não tô conseguindo fazer palestra, vender minha palestra, não sei o que, não sei o que. Aí falou assim pra ele, você fez, quantas palestras de graça você fez? Falou assim, que o JJ falou, eu fiz mais de 200 palestras de graça antes de eu começar a cobrar. Quantas palestras gratuitas você fez? Aí o cara fez tipo três, tá ligado? Ele, eu fiz três, já quero começar Você a cobrar. percebe como, tipo, É tem um processo. padrão de comportamento, assim, das pessoas que... e eu não poderia deixar de mencionar aqui, né? Porque eu sendo mentora, eu também tenho uma mentora, né? E a minha mentora, ela fala assim, uma coisa que, quando ela falou, explodiu, assim, a minha cabeça. Ela fala, não fala que é difícil, uma coisa que você não fez no mínimo 100 vezes. Então, quantas vezes você fez? Quantas vezes você repetiu? Né? Legal. Então, isso para mim, assim, é muito importante, porque é exatamente aquilo, tá? Hoje não deu certo, mas amanhã vamos lá, vamos ajustar o que precisa ajustar e continuar o plano, vamos seguir o plano. Gostei dessa, gostei dessa. Uma coisa que eu reparei, você acabou de falar, e eu falo isso muito pra todo mundo. Como hoje, né, no mundo, principalmente no Brasil, cheio de treinador, mentor, coach, todas essas paradas aí, uma forma muito fácil de você descobrir quem que é de verdade e quem não é. Quem é mentor, coach, treinador de verdade, tem treinador. E você falou aí, a minha é treinadora, eu tenho dois. Né, o Benil, o Sim, americano, e o brasileiro. Tem dois treinadores. Quem é de verdade, quem acredita naquilo que realmente faz, tem um treinador. A gente contrata um cara, sim. a gente paga para ele treinar a gente.
Porque a gente acredita naquilo que a Exatamente. gente faz. Então, olha só, como a Camila, ela é de verdade, é por isso que ela está no podcast aqui com a gente. Então, pessoal, a gente vai... Isso aí eu tô falando, né? Eu gosto de trazer essas ideias para expandir um pouco o nível de consciência da turma, porque às vezes a galera só escuta, só escuta, só escuta. Não, vamos... Entenda aqui o que a gente está falando, as entrelinhas, né? Por isso eu gosto de trazer Sim. algumas coisas, para a galera entender quem é de verdade e quem não é. A Camila, ela é de verdade, por isso você tem que entrar no website, seguir ela no Instagram e, né, contratar ela para mudar o seu comportamento. Ah, Ah, obrigada. Camila, antes da gente ir aqui, a gente vai fazer uma parte 2, tá? A gente já falou isso no Tá. backstage lá. A gente vai fazer uma parte 2, pessoal. A gente vai falar só sobre essa questão comportamental, né? Tudo isso que você falou, vai explicar pra gente aí, né, os tipos de comportamento e tal. Eu quero muito que a galera aqui aprenda sobre isso. E eu quero aprender também, né? Né, Vamos eu quero fazer. aprender. São duas páginas só de Super top. anotações. Camila, antes da gente ir, é, qual conselho você poderia dar para o pessoal que às vezes está em casa lá e fala, pô, o que eu posso fazer nesse momento que vai me ajudar a mudar meu comportamento? O que eu preciso saber? Que tipo de reflexão eu preciso fazer? O que você pode falar para eles, para que eles possam sair daqui com algo bem prático e aplicar já em seguida? Olha, eu acho assim, é óbvio, talvez esse primeiro conselho que eu vá dar, nem todo mundo nesse momento pode fazer, né? Mas é o que você estava falando, eu acho que essa questão de você ter alguém que te direcione é muito importante, porque muitas vezes o seu mentor, ele olha coisas que você não consegue enxergar. Ele traz isso de uma forma clara, né? E quando ele traz isso de uma forma clara, fica muito mais fácil você fazer o que tem que fazer, você executar. Porque, na verdade, o que a gente quer é isso, é saber o que a gente tem que fazer. E muitas vezes as pessoas não têm nem a clareza do que tem que fazer, né? Então, eu acho que se você puder, tenha um mentor, né? Que nem você falou, uma pessoa séria que eu falo, não que não dê risada, mas tipo assim, uma pessoa que realmente te acompanhe, que te olhe com um olhar individual mesmo, olhe para sua história, sabe? É muito importante, é muito importante. E se eu pudesse, assim, deixar uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente, eu acho que seria olhe para a sua vida daqui a 10 anos, sabe? Tenha um olhar, pare um tempo e fale assim, daqui a 10 anos, como eu quero estar? Se quiser, escreve. Eu sempre gosto de escrever. Eu acho que escrever traz clareza, entendeu? Porque tudo fica só aqui no campo da reflexão e pensando, e muitas vezes a gente se perde nos pensamentos. Eu acho que a escrita, ela traz essa clareza porque você consegue ir ordenando e organizando, né? Então, acho muito bom. Então, olha, como eu quero estar daqui 10 anos? Eu quero estar casado, eu quero ter filho, eu quero estar morando na mesma casa que eu tô. Coloca detalhes, né? A gente sabe que a lei da atração ela não funciona sem a execução. Precisa executar, mas primeiro você precisa entender o que você quer, o que você busca, né? O autoconhecimento sempre vai ser o primeiro passo, mas se você tem esse olhar de como eu quero estar daqui a 10 anos, provavelmente muita coisa hoje vai te incomodar. E aí você vai começar a buscar uma forma de mudar o que precisa mudar, sabe? Eu acho que isso é muito poderoso. A gente ter esse olhar assim para o futuro, para entender que o futuro se constrói no presente, né? E não adianta a gente esperar passar os 10 anos e chegar lá e continuar reclamando da vida que a gente estava reclamando há 10 anos atrás. Porque a gente não construiu nada, né? É, Então, acho que é isso. o reclamar, ele tem o retorno sobre investimento negativo, cara. Eu tenho isso comigo sempre. Não É, gosto de reclamar, você pode perguntar para minha esposa. Pode estar acontecendo o que for. Reclamar é algo que eu nunca faço. Eu recomendo todos os meus atletas, né? Eu tenho até uma filosofia por trás disso aí. Não reclamar, não se vitimizar, né? Não ficar na defensiva e fazer exatamente o oposto. Camila, antes da gente ir, claro, eu não posso esquecer aqui de mencionar o seu podcast, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Fala rapidinho pra legal. gente aí, né, a ideia do seu podcast, né? Esse episódio aqui
né? Tá sendo lançado agora em junho, ou seja, o podcast já lançou, né, no mês passado. Fala pra gente a ideia do podcast, né? O que a galera, né, vai encontrar lá no seu podcast. Legal. Bom, o EquipaCast é um podcast que a gente teve a ideia de levar pessoas que decidiram mudar de vida através da atividade física, com movimento. E o bacana é que são histórias reais, assim, da vida real, né? Histórias da vida real, pessoas comuns, porque a gente acredita que compartilhando, assim como a gente está compartilhando aqui agora, né? Transbordando conhecimento e aprendendo aqui um com o outro, a gente também pode compartilhar na vida de outras pessoas, né? Então a gente entende que eu aprendo com a sua história, você aprende com a minha, e o podcast é para trazer isso mesmo, né? Porque não existe uma receita de bolo. Então, não tem uma rotina perfeita, não tem, sabe, uma dieta perfeita. A gente vai ouvindo, vai entendendo o que a gente gosta, o que não gosta, as nossas preferências, e o podcast é para trazer essas pessoas comuns mesmo, sabe? Para inspirar outras pessoas a dar o primeiro passo ali e poder construir novos hábitos, mudar de vida, é isso. Legal, perfeito. Pessoal, vai lá, se inscreve aqui nesse canal, vai lá, se inscreve no canal dela, vai no Instagram dela, segue ela lá. A Camila, você faz lives lá também no Instagram, né? Eu vi várias suas lives. É muito legal, pessoal, o conhecimento que ela está trazendo para você. Às vezes você não pode ter um mentor neste momento, mas você pode assistir os podcasts, né, que realmente vão trazer valor para você. Você pode assistir as lives dela lá, você pode às vezes mandar uma mensagem, ela vai te responder, enfim. Existem formas de você iniciar, né? Você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar agora, né, ali a plantar para depois você colher. Né? E um passo, não subestime os juros compostos das nossas ações. Né? A gente sabe disso, né? Eu trabalhei com personal trainer também, você sabe disso também. A galera, às vezes, falta consistência. É só vai na academia um pouquinho. Vai um pouquinho. É melhor que não ir nada. Né? Exatamente. Eu prefiro ir na academia e fazer um treino horrível. Mas pelo menos foi um treino. Do que não ir. Do que não ir. Né? Um é melhor que zero, pessoal. Um é melhor que zero. E é isso mesmo. a Camila, ela é de verdade, eu gosto muito dela. Camila, muito obrigado, tá, por estar aqui, né, por dedicar um tempo com a gente aqui. Sei como as coisas são muito corridas aí, né, principalmente, né, para você, né, vários negócios, várias coisas acontecendo ali, né, você vem aqui compartilhar, né, o seu conhecimento, que é muito gigantesco, é muito legal. A gente vai fazer a parte 2 mais para frente, e você pode contar com a gente aqui sempre que precisar, tá bom? Muito obrigada, assim, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz aqui com o nosso bate-papo, por poder transbordar na vida das pessoas, aprender também com você, né? Porque eu acho que é assim que a gente evolui, quando a gente tem essa mente aberta, né? E se dispõe a aprender com o outro também. Eu fiquei realmente muito feliz, e pode me convidar, que eu venho para a parte 2, sim, com certeza. Já está convidada. Perfeito. Legal, Camila. Obrigado. E, turma, é isso aí, ó. Vamos dominar um dia de cada vez, com intencionalidade, fazer o que precisa ser feito. É dolorido? É dolorido. Tem muita coisa que a Camila faz que ela não quer fazer, não está com motivação para fazer. Tem muita coisa que eu faço que eu não quero fazer, não estou com motivação para fazer. Tem muitos atletas que trabalham comigo no UFC, atletas profissionais que fazem muitas, mas muitas coisas sem ter essa motivação e esse sentimento, mas o que sobra é a disciplina, é você estar próximo dos seus objetivos um dia de cada vez, tá bom? Então fique com essa mensagem, vai lá, fala com a Camila e nos vemos no próximo. Valeu!